Muito bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast. Este episódio vai ter a presença, contamos aliás com a presença do Guilherme Almeida, ele já se vai apresentar. O Guilherme Almeida é da Juventude do Partido Comunista Português e, portanto, primeiro começar por agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade. E a primeira pergunta, ajustando logo aqui diretamente à baliza, é: quem é o Guilherme Almeida? O que é que ele faz? Qual é o percurso dele? És muito novo, já vais dizer também a tua idade. Porquê isto da política? O que é que te interessou na política? Porquê o PCP e nenhum dos outros partidos? Ou seja, fala-me um bocadinho de ti e do teu percurso. Pronto, antes de mais agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui, da Juventude Comunista Portuguesa, poder estar aqui presente também. Pronto, o Guilherme Almeida tem 20 anos, diria que é jovem ainda. Sou estudante de licenciatura de História, neste momento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Pronto, sou membro da Comissão Política da Juventude Comunista Portuguesa, no momento atual. Eu diria que isto da política e o porquê da JCP, ou a razão pela qual me juntei e comecei a participar mais ativamente, prende-se com a percepção daquilo que me rodeia, da realidade que me rodeava a mim, aos meus amigos, aos meus colegas. Eu junto-me à JCP com 18, perto de fazer 18 anos, e aquilo que eu verificava na minha escola, junto dos meus familiares, da minha comunidade, diria assim o termo, eram uma série de injustiças, no essencial. Dificuldades de uns, incompreensões de outros do porquê de a vida ser como era. E, essencialmente, acho que todos nós procuramos as soluções para os problemas. E eu identifiquei que o solucionar de alguns desses problemas não fica e não se irá perder numa simples identificação dos mesmos. É preciso agir, é preciso existir uma transformação para responder a esses problemas. E eu verifiquei, isto depois é puxar a brasa à minha sardinha, que era na Juventude Comunista Portuguesa, que era possível transformar efetivamente a sociedade, transformar aquilo que me rodeava, identificar esses problemas e procurar, junto desses mesmos problemas, uma resposta à altura. Mas a identificação dos problemas e solucioná-los nunca poderia partir num plano individual. Nunca seria eu, Guilherme Almeida, estudante na altura do ensino secundário, que iria mudá-lo. Seria sempre num plano coletivo, como todas as transformações sociais. Pronto, através da luta de massas, por muito que alguns queiram dizer que a mesma acabou, ela está mais que presente na nossa vida, e através da organização, todas as grandes mudanças também advêm invariavelmente no plano mais contemporâneo, mas não só, da organização de um partido político, de uma força política. Mudanças podem ser boas ou más, mas neste caso procuro que as mesmas sejam boas. Muito bem. Pronto, neste caso identifiquei que só mesmo organizando-me na Juventude Comunista Portuguesa e no Partido Comunista Português é que poderia dar o passo de transformar as dificuldades que verificava na minha vida e dos meus colegas e amigos, e portanto é esse o elemento que me faz partir para a ação. Ou seja, o diferenciador foi uma política mais virada para a ação, ou seja, que fosse transformadora, e a noção de que a solução não está no indivíduo, mas sim na massa, na população. Sim, ou seja, é facilmente identificável que somos todos muito mais fortes se estivermos todos juntos. Isto é tudo, até mesmo na escola, apesar de já não ser assim. Isso pode nos levar até outra dinâmica da participação da juventude nos seus espaços, nas escolas, faculdades, depois nos locais de trabalho, mas a ideia de que somos mais fortes todos juntos, acho que no essencial se identifica. O problema é depois uma procura atual da divisão dos jovens, dos trabalhadores, do povo em geral, mas é a identificação de que é em conjunto que podemos realizar transformações sociais essenciais para o nosso país, para o nosso bairro, para a nossa escola, que me fez dar esse passo. O problema, e aqui até entrando naquela ideia do que é a participação da juventude na política, do porquê a importância da mesma e quais são as dificuldades. Eu já te ia perguntar isso. Exato. Eu já sabia, já tínhamos falado antes, mas era no fundo perceber isso. Pronto, imagina, para os jovens que nos estão a ver, eles, imagina, um jovem que não perceba assim tanto de política, que esteja até mais, o jovem comum é até mais centrado se calhar um bocadinho no desporto, nas redes sociais, e portanto está mais preocupado da sua escola. O que é que diz a esse jovem? Ou seja, porque é que é importante esse jovem interessar-se por política?
Porque às vezes a política pode se tornar maçuda, mas porquê é que o jovem, qual é a razão de um jovem de 16 anos, por exemplo, interessar-se por política? Porquê é que ele se deve interessar por política? E neste caso, nós não nos encaminhamos para a ideia de que a juventude não se interessa pela política, ou que não tem uma vontade de se organizar, de agir. Não nos encaminhamos por aí. O que nós percebemos rapidamente é que isto, num plano muito global, existe uma tentativa de silenciar a juventude logo à partida. E isto começa desde muito cedo. Nós não podemos embarcar na ideia de que a juventude deixou de querer participar, de ter interesse. Muito pelo contrário. O problema é que, olhando até mesmo para as escolas secundárias, para a possibilidade dos jovens se organizarem nas mesmas, aquilo que invariavelmente acontece, por exemplo, no ensino secundário, naquela altura, 16 anos, por aí, são muitos jovens que querem começar a formar uma ação de estudantes. Muito bem. Querem formá-la. O problema é que, desde o primeiro momento, são confrontados com uma série de limitações. Seja porque, enquanto as mesmas servem, e ainda bem que servem também, para fazer umas festas, as viagens de finalistas, essencial, apoio, façam o que quiserem. Quando os jovens se organizam nessas associações de estudantes, identificam que falta o papel higiênico, que as casas de banho não funcionam, que a comida na cantina é má, que os professores faltam e eles precisam de professores porque vão ter exames nacionais no final do ano, também eles injustos e que não valorizam a avaliação contínua do estudante. Quando eles tomam esse passo, o que acontece é que assistimos também muito em torno daquilo que é o Estatuto do Aluno, que foi instituído no nosso país e que é na prática um código penal em vez de um código penal dos estudantes nas escolas secundárias. Mas quando assistimos a essa tentativa de intervenção por parte dos mesmos, o que acontece é que são impedidos, seja pelas direções, ou seja por professores. Direções das escolas? As escolas, muitas vezes, são vários os casos, ainda este ano, uma série de escolas do nosso país, associações de estudantes foram limitadas na sua ação, programas eleitorais têm que ser aprovados anteriormente por direções, reuniões gerais de alunos que não são permitidas, porque isso não é para os estudantes do ensino secundário, é só quando forem para a faculdade, até lá não precisam. Portanto, toda esta ótica de limitação à sua participação nas suas escolas, essas dificuldades que eles sentem, aliados depois a uma própria escola pública, muito virada para o individualismo, onde se fala muito daquilo que é a cooperação e a solidariedade, e eu diria que quem nos ouvir e for estudante do ensino secundário e fizer aquelas autoavaliações, todos já viram aquela componente da importância da solidariedade, de cooperação com os outros, mas o que é certo é que a escola pública encaminha-se para uma ótica de salve-se quem puder. Se eu tiver mais uma décima que tu, entro na faculdade e tu não entras. Se eu tiver a possibilidade de ter apoios para fazer os exames nacionais, ou seja, aquelas explicações, ou de comprar manuais de apoio, pronto, eu compro e tu não, e eu entro na faculdade, portanto. Também existe muita cultura da competição, do eu tenho, tu não tens, eu sou melhor, tu és pior, e essa competitividade onde as pessoas que têm menos ou conseguem menos sucesso, digamos, são menos apoiadas, e acho que nem se trata tanto do mérito, acho que é mesmo a questão da posse. Hoje em dia as pessoas, especialmente os jovens, estão muito ligados à aquisição ao poder de compra, ao materialismo, não é? Eu diria que eles não estão muito apegados a essa ideia, por um motivo, porque não têm condições para o adquirir. O que é certo é que a larga maioria dos jovens do nosso país vivem em condições de grande dificuldade, ou seja, pela larga maioria das famílias do nosso país terem rendimentos baixos, salários baixos, seja mesmo no plano da juventude, pelos baixos salários que se praticam no nosso país. Mas olha, aqui o materialismo, não achas? Imagina, mesmo aquele jovem que tem muitas dificuldades, o sonho dele é ter algo, é ter aquela t-shirt ou aqueles ténis, e isso depois também é muito incentivado porque estamos numa sociedade muito direcionada de consumo, muito virado para o individualismo. Sim, para o individualismo. Sim. Pronto, nós temos uma visão antagónica dessa perspectiva de sociedade. Nós encaramos, é natural que um jovem que não consiga ter uns ténis, sem os mesmos estarem rotos ao final do dia, queira ter uns ténis como deve ser. Nós também aceitamos e encaramos como natural um jovem que queira ter uma escola em condições e que vê se calhar um amigo que conhece numa escola privada ou numa escola pública com uma série de condições e ambiciona aquilo. O nosso problema é como garantir que esses jovens têm essas condições. E isso parte por uma mudança muito estrutural no que toca às escolas. Um estudante que quer uma escola em condições, o Estado tem que se encarregar da mesma, tem que garantir um investimento na escola pública, de garantir esse espaço agradável para o mesmo,
E depois, no plano de querer ter uns ténis ou uma camisola, precisamos é de dotar as famílias de salários dignos, de aumentar salários e da juventude mesmo, nessa ideia da posse, os jovens acabados nos seus estudos vêm-se confrontados com salários baixíssimos, que não dão não só perspectivas de futuro, como capacidade, sequer às vezes, para ter esses ténis que desejavam. Muito bem. Muito bem. Então, agora, passando já aqui para uma resposta a esse problema que puseste, quais são as medidas, quais são as grandes medidas concretas que podem ajudar os jovens a melhorar a sua condição? Porquê? Aqui muito ligado à nossa cidade, nós acabamos por perceber que os jovens cada vez estão mais afastados no fundo da nossa cidade. Aqui falando mais concretamente da cidade de Lisboa, há muito poucos jovens a viver na nossa cidade de Lisboa. Há cada vez menos jovens e menos jovens portugueses. Isso também tem muito que ver com o poder de aquisição de uma casa, ou mesmo para arrendamento. Quais são as medidas que a JCP defende de maneira a captar os jovens a ficarem no seu país e, no fundo, também a resolver aqui um problema que é um pouco mais complexo, que é este problema da habitação, que neste momento está um bocadinho incontrolável, ou seja, toda a gente percebe que existe um problema, mas também se percebe que as soluções não são simples. Portanto, sim, começar se calhar pelas políticas que podem captar os jovens aqui no nosso país. Sim, o problema da juventude, dos jovens saírem do nosso país, é um problema muito grave. Porque são esses jovens que também podem construir e fixar-se no nosso país e garantir o desenvolvimento do mesmo. Não só a juventude, todo o país no seu conjunto, mas a importância de fixar os jovens é muito grande. Há um elemento que eu colocava há pouco que se mantém, que é jovens que são confrontados com salários baixíssimos, é natural que procurem melhores condições fora do nosso país. Aquilo que é certo é que aqueles que identificam que os salários são baixos e que identificam que a juventude recebe mal, pouco o fazem para contrariar essa tendência. E, portanto, um elemento que nós achamos central é o aumento do salário. Seja o aumento do salário mínimo, nós defendemos agora nas últimas eleições legislativas o aumento já em 2024 para os 1.000 euros. Até ao final deste ano, não é? Até ao final da legislatura. A nossa proposta inicial... até ao final do ano. Não, a nossa proposta inicial era em janeiro, até ao final de 2024, atingir os 1.000 euros e em janeiro, já passou, de 2024, atingirmos os 900 euros como proposta. Neste momento, o ordenado mínimo está situado nos 800 sim, de 70... 74, acho eu. Penso que sim. É visível a necessidade desse aumento do salário mínimo, mas nós não colocamos apenas o aumento do salário mínimo. É uma ideia do aumento geral dos salários. E também sabemos que, aumentando o salário mínimo, o salário médio terá que necessariamente acompanhar essa subida. Existirá essa necessidade. O que nós vemos muito é a ideia de que estes salários baixos são acompanhados. Ou seja, eu lembro-me muito no período das eleições, até numa intervenção do secretário-geral do PCP, num debate, houve muita risota, porque quando se colocou, então, mas como é que sobem salários? E foi colocado, bem, subindo. E houve um outro elemento que também se riram muito, era bom que, quando colocámos que os salários não acompanhavam a produtividade. Houve uma brincadeirinha. Uma brincadeira que a OCDE, ainda há pouco tempo, aponta que a produtividade não tem acompanhado a subida dos salários. Era bom que acompanhasse no nosso país. O que é certo é que não acompanha. Ou seja, defendes que nós já temos produtividade suficiente, ou mais do que suficiente, para se aumentar os vencimentos. Se fosse essa a desculpa que eles arranjam é que não existe, porque nós não vamos numa tentativa de justificar como é que se aumenta ou não se aumenta. Nós apontamos é que o caminho tem de ser o aumentar o salário, neste caso o salário mínimo, e a procura de um aumento geral dos salários para todos os trabalhadores. Isso é um elemento central para fixar a juventude. E depois, quando olhamos para a habitação, isto depois são problemas que estão interligados e encadeados. A habitação não está desligada da impossibilidade da juventude adquirir uma casa ou de fazer face ao arrendamento da mesma. Por exemplo, em Arroios, aqui na cidade de Lisboa, a média de um arrendamento de um T0 e de um T1 são de 1.168 euros. Bem, como é que um jovem que recebe o salário mínimo consegue arrendar uma casa no centro de Lisboa? É impossível. É impossível. O salário neste momento não chega para a renda. Não chega para a renda, exatamente. E, portanto,
quando olhamos para a questão da habitação e de como fixar a juventude também, porque a habitação é um elemento também essencial para a estrutura da vida de um jovem. Nós somos dos países onde os jovens mais tarde saem de casa dos pais, onde mais dificuldade têm em emancipar-se, estando ligado à questão dos salários, invariavelmente, da necessidade de uma melhoria das condições de trabalho, mas depois essa perspectiva da emancipação normalmente vem acompanhada de poder ter uma família, ter filhos, e isso está ligado a ter uma casa para os poder ter. Isso é muito importante, é uma questão cultural e uma questão até de renovação, de geração, que neste momento temos muita dificuldade em... lá está, temos falta de jovens, temos falta de população juvenil. Sim, e isso muito ligado com a política direita que tem direcionado e traçado o caminho no nosso país. Acho que é muito fácil perceber que, seja nos últimos governos do PS, seja nos governos PSD, CDS e agora neste novo quadro de legislatura, que as políticas têm seguido não têm favorecido a juventude. Ainda agora este programa de governo que recentemente é colocado em cima da mesa não responde a nenhuma das necessidades da juventude e no plano da sua fixação muito menos, porque a questão dos salários continua esquecida, a questão da habitação é a mesma coisa, uns procuram juntar habitação com alojamento, mas que não é a mesma coisa no plano do alojamento estudantil. Pronto, continuamos a assistir a uma incapacidade desses estudantes do ensino superior que se movimentam, que vêm para outras regiões, de ter um quarto, uma residência estudantil pública. Não existe. Muito difícil hoje. Há mais estudantes deslocados do que camas para os mesmos. Temos aqui um exemplo prático. É importante a gente também falar da parte da prática e da experiência e do caso. Temos aqui a assistir uma estudante de medicina, viveu em casa aqui em Lisboa e os quartos, digamos, eram preços inflacionadíssimos. Exato. Ou seja, é que o estudante não devia estar confrontado com isso porque devia ter, através do governo e de um investimento concreto no alojamento estudantil, a resposta pública a esse problema. Deveria ter uma cama para si. Não devia estar limitado à ideia de poder estudar. Graças aos pais, devido aos pais. É aos pais, porque há pais que conseguem suportar, mas há outros pais que não conseguem suportar, não é? Uma perspectiva, tanto na educação como na habitação, que molda aquilo que são depois as políticas de cada um, e a perspectiva da JCP e do PCP na mesma, que é o problema é que nós encaramos a educação cada vez mais, e também a habitação então nem se fala, como mercadorias. Nós visionamos, e não visionamos, a Constituição da República consagra tanto a habitação como a educação como direitos. E a percepção em volta tanto da educação como da habitação é direcionada para uma liberalização acentuada das mesmas, que não responde depois ao direito consagrado na nossa Constituição, que é um direito, ou seja, que não deve estar limitado nem vedado por condições financeiras, do meio de onde vimos, o mesmo não deve estar limitado e deve ser consagrado para todos os estudantes jovens do nosso país e, portanto, isso não acontece. E precisamos de dar a volta a esse problema, precisamos de, efetivamente de fixar os jovens, de lhe dar as condições para se emanciparem, para ter uma vida no nosso país, para poderem estudar, trabalhar, terem as condições para ter uma vida digna aqui dentro. E ao mesmo tempo precisamos, num plano, diria, político, que se cumpra aquilo que é a Constituição. Porque se nós cumpríssemos a Constituição e aquilo que são os direitos nela consagrados, não estávamos neste momento na situação que vivemos, e isso era essencial no momento atual. Então, nós já abordamos aqui as vossas políticas nacionais, que passam muito pelo aumento do ordenado mínimo e por uma oferta, isto no fundo para reter aqui os jovens no nosso país e uma oferta de melhores condições a nível de vida estudantil, especialmente a académica, onde um jovem quer visitar para a cidade de Lisboa e tem uma cama disponível pelo menos, mas aqui na cidade de Lisboa, quais é que achas que são as medidas que podem ajudar os jovens a fixarem-se na cidade? Repara, eu sempre morei na cidade de Lisboa e o turismo e os estrangeiros que vieram morar para Lisboa mudaram a cidade positivamente, no sentido positivo. Trouxeram muitas coisas más, mas também mudaram positivamente. Há mais segurança, as casas estão reabilitadas, há mais oferta de serviços, existe um bem-estar geral, até por causa disso as pessoas querem cá morar, mas depois também se perdeu, ou se está-se a perder cada vez mais, este sentido de comunidade que falavas ao início, foi isso que te interessou pela política, no fundo também é uma das razões da criação deste podcast,
desta associação que é da Na Ajuda, que nos acolhe, que é, no fundo, o sentido de comunidade, que é o que eu faço sozinho, pode ser, digamos, mais exponenciado se for em grupo, se for com a tua ajuda, se for com a ajuda dos nossos amigos, e o trabalho depois comunitário e em comunidade ajuda a alavancar uma série de questões que ajudam à qualidade de vida da pessoa. Portanto, assim muito concretamente, quais são as medidas que defendem, ou que defendes, aqui para a cidade de Lisboa, de modo a podermos fixar os jovens ou atrair jovens para o nosso centro? Ou seja, de forma também que eles possam pagar estas rendas, ou quais são as medidas, qual é a solução afinal? Efetivamente, quando nós olhamos para a fixação dos jovens em Lisboa, há pouco também já tocámos, quando dei aquele exemplo da média do arrendamento em Arroios, é exemplificativo da impossibilidade da grande maioria da juventude do nosso país poder viver em Lisboa, e depois isto não se estende apenas em Lisboa, no Porto, ou seja, na generalidade do nosso país há uma dificuldade da juventude de fazer face aos problemas da habitação que atualmente enfrentamos. E as soluções não são mágicas. Há um elemento que me parece também na discussão da habitação que importa salientar. O problema da habitação não se soluciona em 2, 3 dias, em 2, 3 anos, diria. Não é imediata. Certo. Agora, o que nós vivemos atualmente é um drama. É um drama porque vivemos num momento atual, em Lisboa e não só, onde milhares de famílias são confrontadas com uma subida exponencial das taxas de juros. Taxas de juros essa que meteram as rendas, as prestações ao banco em valores exorbitantes. E o que nós precisamos neste momento é de capacitar as pessoas da possibilidade de viverem nas suas casas. Como é que podemos fazer isso? Nomeadamente no plano atual, enquanto nós olhamos as famílias cada vez mais apertadas, a juventude cada vez mais apertada para pagar ao final do mês a prestação, vemos a banca com lucros astronómicos. Bem, uma das nossas medidas é que os lucros da banca suportem esta subida das taxas de juros. Isto para nós é essencial, mas depois também bate com outras questões, até agora próximas com as eleições para o Parlamento Europeu, daquilo que é a nossa própria submissão aos ditames da União Europeia, aos ditames financeiros e à perda de soberania financeira que temos, mas isso levar-nos-ia a um debate muito extenso sobre aquilo que é as dificuldades que também enfrentamos no plano nacional, tendo em conta os ditames que vêm de fora do nosso país. Mas esta questão das taxas de juros é essencial. A construção da habitação pública e de garantir os recursos públicos para a requalificação, para a reabilitação e para termos um parque habitacional público mais vasto é também uma das nossas propostas em torno da mesma. O fim do regime de benefícios fiscais para os residentes não habituais é também um elemento da nossa, que também contou agora no último programa para as eleições, que também consta e achamos essencial para o mesmo. E depois, eu diria que de forma inconcebível ainda em vigor é a necessidade da revogação da lei dos despejos, de uma lei que no plano concreto desprotege aquilo que é o inquilino, ou seja, é fraca com os fortes e é forte com os fracos, ou seja, que retira uma série de proteção aos inquilinos e dá uma série de possibilidades de colocar milhares de pessoas na rua, de fora das suas casas, por parte de quem arrenda essas mesmas casas. E, portanto, há problemas imediatos que precisam de ser respondidos. Mas isso também, desculpa interromper-te, mas isso também tem que ver com o conceito que vocês têm, no fundo, que o Partido Comunista tem de sociedade. Repara, a questão da propriedade privada é um conceito diferente e também tem que ver, para além desse conceito, também tem que ver com o facto do direito à habitação, que até está na Constituição, que é nós temos direito à habitação, sim, à educação e à habitação. Isso é constitucional. Claro, todos nós temos o direito à habitação. Não existe o direito à especulação, nem o direito a colocar a vida dos outros em risco, a possibilidade de terem uma vida estável e uma vida digna em risco. É o que acontece. O que acontece é que, colocando um direito nas mãos de um mercado altamente liberalizado e altamente especulativo, coloca-nos nos problemas que atualmente enfrentamos. E há pouco, acho que utilizaste o termo, um problema que não está a ser controlado. O problema da habitação não está a ser controlado. Não há solução. Ou seja, toda a gente identifica o mesmo problema,
Ou seja, de todos os partidos, todos os quadrantes, o problema é visível por toda a gente, ou seja, não temos portugueses a viver no centro de Lisboa, não temos jovens a viver no centro de Lisboa, as rendas estão altíssimas, as casas dispararam, ou seja, qual é a solução? Aqui eu já coloquei algumas, mas o termo controlável também é muito interessante, porque é importante controlar as rendas. É importante fixar no plano atual aquilo que são os valores das mesmas, para garantir também uma certa estabilidade. Ou seja, o momento que vivemos também é da ideia de que tudo o que é instável é bom, é flexível. Isto pode mudar a qualquer momento, isto é interessante. E a estabilidade na vida de um jovem, seja nos vínculos laborais, nos seus contratos, que infelizmente são cada vez mais precários, sem a possibilidade de uma estabilidade na sua vida, o próprio arrendamento também não é estável, não há uma fixação, não há uma ideia de estabilidade em torno do mesmo. E isso importa garantir. A estabilidade na vida das pessoas é um elemento que também garante a sua é um conceito interessante. O seu próprio desenvolvimento. O não estarmos à espera do dia da manhã, o não estarmos ano após ano a saber como é que vai ser a renovação e o valor do aumento da nossa renda. Se nós tivermos algo estável e que nos permita até planear a nossa vida, também o desenvolvimento da juventude será muito mais amplo e muito mais agradável. E no plano geral, não só da juventude, a estabilidade é essencial. E o que nós vivemos é um período de profunda instabilidade, seja nos nossos trabalhos, seja no plano da habitação, o não sabermos o dia da manhã, nestas amplas várias áreas da nossa vida, causa uma série de problemas que são precisos responder e, portanto, a necessidade de responder a um problema da habitação que é muito amplo e muito vasto e que depois está ligado até com o próprio sistema. Porque dizer que todas as forças políticas identificam a habitação como um problema, podemos dizer que sim. Mas o problema é que muitos deles identificam esse problema, mas também são os primeiros e aqueles que mais conhecem as raízes desse mesmo problema é que as fomentam. Fomentar a liberalização da nossa economia, a destruição daquilo que é o nosso aparelho produtivo, garantir que o nosso país deixou de ser um país que produz e é um país invariavelmente de serviços, como colocavas da cidade de Lisboa. Um país que deixa de produzir e passa a ser uma estância quase balnear, que passa a ser vive do turismo. Todos estes caminhos também condicionaram aquilo que é o plano de habitação atualmente. E, portanto, todas estas forças políticas que traçaram este caminho do nosso país dizerem que identificam o problema, bem, mal seria que não o identificassem porque foram eles que os criaram. Agora, importa efetivamente, para além de o identificar, solucioná-lo. E nunca aqueles que o criaram têm algumas dúvidas que o irão procurar solucionar porque não é o caminho nem a perspectiva que têm da vida, da habitação, da educação no nosso país, da juventude, daquilo que é o nosso país num plano global, porque vai de encontro àquele elemento que eu colocava inicialmente. Se perspectivamos a habitação como mercadoria, aquilo que será o nosso caminho no plano político vai ser diferente daqueles que perspectivam como um direito e por isso estamos no estado em que estamos. Muito bem. Olha, deixa já confessar-te que, apesar da tua idade, és muito articulado, ou seja, o teu discurso é muito articulado. A dar-te os parabéns porque isto independentemente da ideologia política e como percebeste, eu estive aqui com pessoas de outros quadrantes políticos, portanto acho que as pessoas, eu sou apologista que as pessoas devem ter sempre o seu espaço para se expressar, mesmo para opiniões que nos são adversas. Acho que deve, até por causa disso, essas opiniões devem ser manifestadas para a gente perceber que opiniões é que existem da outra parte. Isto, no fundo, por causa do populismo, toda a gente hoje em dia fala, mas depois ninguém desmistifica porque toda a gente acha que o populismo se resolve cortando a fala. E eu sou mais apologista que o populismo se resolve com a educação e com conhecimento, ou seja, debatendo no debate. O populismo e as forças de que falas, eu diria que não se resolve. Eu não estava a falar de nenhum partido em específico, estou a falar porque o populismo existe em todos os quadrantes. Existe da direita à esquerda. Mas eu diria que o populismo, se formos por aí, não se resolve discordando, não é pela educação, não é pela conversa. Discordo, à vontade. É respondendo aos problemas das pessoas. Sim, não é, nós podemos ter todos muitas ideias, conversas muito bonitas, mas depois no final do dia, aqueles que alavancam a sua atividade política muitas vezes através dos problemas que cada um de nós vive, que pegam nos sentimentos mais profundos da nossa sociedade, pegam neles e levam-nos a quase elementos centrais do cotidiano de cada um de nós, pegam no ódio, naquilo que são o pior de nós.
que vem invariavelmente de uma série de problemas que vivemos no nosso país, bem, o caminho não é dizer, falar muito bonito, ou dizer, tentar silenciar, ou tentar encontrar formulações semânticas muito agradáveis. Não, é respondendo aos problemas. É como colocávamos. Com pragmatismo, sim, responder à habitação, garantir a educação, um SNS que responda às necessidades da nossa população e, acima de tudo, deixar de lado uma ideia que entrou na participação e que eu não tive a oportunidade de colocar, que é a ideia de democracia, porque fala-se muito desta importância da democracia, dos jovens participarem e serem ativos na mesma, bem, que efetivamente não se encaminha esta ideia de que a democracia se resume ao ato do voto, que se resume a participar no partido A ou no partido B, é importante, e como eu coloquei inicialmente, as grandes transformações também se alavancam na organização, neste caso nas juventudes partidárias, nos partidos políticos, mas essencialmente em cada espaço, nas suas escolas, locais de trabalho, nas faculdades. Isto, nos 50 anos do 25 de Abril, ganha uma relevância enormíssima, que é que cada um de nós, em coletivo, pega o destino das suas vidas, dos seus locais de trabalho, faculdades, etc., nas suas mãos. Ou seja, serem parte ativa da transformação, e como eu colocava inicialmente, bem 70, mas as limitações também são muitas em vários aspectos, mas é este elemento de que, através da luta por uma vida melhor, por melhores condições de trabalho, por uma habitação digna, por um SNS em condições que dê resposta a tudo o que nós necessitamos, uma série de valências, através da luta, de cada um de nós tomar nas mãos os seus destinos, é que nós poderemos efetivamente atingir uma democracia efetivamente participada, e não esta ideia de que votamos de 4 em 4 anos e fica feito. E é isto a democracia. Muito bem, eu acho que rematamos, acho que vamos ficar por aqui porque remataste muito bem. Portanto, estes são os ideais, é algo que já ouço antes de tu nasceres, e da mesma forma é interessantíssimo. Isto para mim é super curioso, ver uma pessoa falar desses ideais quando eu já os ouço, seja na televisão e até a nível pessoal, por pessoas antes de teres nascido, diziam-me exatamente, tinham exatamente as mesmas crenças e o mesmo sentido. Não é uma crença. Não diria que é uma crença. É uma avaliação materialista e dialética da história e da vida, da sociedade. Isto não acreditamos em ideias abstratas. Não, mas repara, uma crença é no sentido de nós acreditarmos que a nossa ideia é correta. Isso é uma crença. Sim, é semanticamente que eu estou a falar só. Okay. A gente quando fala é só semanticamente. Portanto, é só semanticamente que estou a falar. Portanto, é só nesse sentido. Portanto, é só nesse sentido. E, portanto, agradecer também aqui a tua presença e a tua participação, que é uma grande surpresa. Devo manifestar esta surpresa porque acho que é muito importante. Com 20 anos já teres essas ideias, mais do que estarem claras ou não, porque não se sabe o dia da amanhã, e a crença é sempre no sentido, porque é que é crença? Porque pelo menos damos possibilidade no dia da manhã também podermos melhorar as nossas ideias e termos essa ideia que podemos sempre pensar novas formas de solucionar o mesmo problema, mas não só. Dar-te os parabéns porque és muito articulado, e essa articulação há de permitir depois no futuro também desenvolveres o teu pensamento, porque tens 20 anos, sim. Mas para um jovem de 20 anos vir aqui e falar e expressar-se de uma forma tão clara, queria-te dar aqui os parabéns e agradecer esta excelente participação. Muito obrigado pela tua participação e pela tua presença. Portanto, agradecer mais uma vez a presença do Guilherme. Penso que ficou claro. Guilherme, queres ficar com as últimas palavras? Não. Ali apontar para a câmara, despediste? Posso-me despedir. Eu, acima de tudo, agradecer a possibilidade da presença aqui, de poder falar para quem nos ouve. Esperemos que sejam muito jovens também, e deixar uma ideia muito clara de que devemos encarar o futuro com muita confiança e muita determinação, porque está nas nossas mãos alterar o mesmo, garantir a sua transformação, e que nos 50 anos do 25 de Abril a juventude toma nas suas mãos o destino da sua vida, nas suas escolas, locais de trabalho, etc. E que lutamos por um país mais justo, com tudo aquilo que nós já falamos nesta conversa, que é preciso garantir e conquistar. Muito bem. Muito obrigado.